O programa Gente em Destaque vai conversar hoje com uma artista plástica aqui de Jacareí. É a Regina Pimentel. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado por ter aceitado esse convite aqui. Oi, tudo bem? Rodrigo. É uma satisfação estar aqui. Agradeço o convite, dessa oportunidade de falar um pouco da minha vida para vocês. A senhora é nascida aqui em Jacareí, a família é de Jacareí? Sim, a minha família é de nome daqui, família Gonçalves Campos, do lado da minha mãe, e Campos Pimentel, no caso do meu pai. É o Pimentel, na verdade, que é do meu pai. E vocês moravam aonde? Conta um pouquinho dessa trajetória de vocês aqui em Jacareí. Então, a minha mãe, ela está com 90 anos. Ela ainda mora no mesmo local onde eu morei quando eu era bebê. Não nasci nessa casa, mas ela mora no centro da cidade, né? E nós fomos construindo a vida ali, nesse local, né? E do que você se lembra da Jacareí da sua infância? Como é que era a cidade da sua época de criança? Era assim um chão de terra, né? Quando meu pai tinha que buscar água, a gente ia lá no Parque Santo Antônio, que nem tinha casa nem nada, a gente ia na bica com ele lá buscar a água, né? Potável, né? Então, me marcou bastante, né? Essa parte. E as brincadeiras de rua, né? Que a gente brincava de mãe na rua, eu sempre fui mais levada, eu subia em cima de árvores, subia na grade da casa, né? Que meus irmãos, até meu irmão mais velho não fazia, mas eu fazia, né? E então eu tive, acho que uma infância assim feliz, né? Sempre gostei da cidade. Uma época que as pessoas se conheciam mais aqui, sim, em torno. Né? Não é descartável como agora, né? Assim, eu tenho as amizades ainda hoje que eu tinha quando eu era criança, né? Tenho muitos amigos da época de criança, na época de escola, porque eu estudava ali no João Feliciano, que era na rua da minha casa, né? E a minha mãe ainda mora ali na rua da escola. Então, eu acho que sim, que não volta mais, né? Faz parte do passado da gente. Mas foi a construção da minha pessoa, né? Tem muitos irmãos? Nós somos em 7. Tem irmãos? Um irmão mais velho, daí eu sou a irmã mais velha, aí depois tem a carreirinha. Uma vez por ano a minha mãe foi tendo, né? Porque ela casou muito nova, com 17 anos, mas meu pai já era 14 anos mais velho que ela. Mas ela levou 13 anos para ter o primeiro filho. Então, nesse tempo, ela foi fazendo tratamento, ela tentava, perdia, até que o médico desenganou, falou para ela que ela não poderia ter filho, né? E daí, depois que ela se conscientizou, disse que ela não podia ter, uma outra tia teve crianças assim, com diferença de menos de um ano de gestação, sim. Aí nasceu outro. Daí ela acolheu um primo para cuidar. E daí ela ficou grávida. E aí começou a ter. Fora que ela perdeu nos meios, né? Entre um e outro, mas daí ela foi tendo os próprios filhos. Quer dizer, os médicos não conseguiram descobrir o que ela tinha de problema, mas depois ela começou a ter filhos. Ela fala assim pra gente que nós somos tudo milagre de Deus, né? Que ela pedia muito para Deus, que ela queria ver uma carinha de um filho dela, né? E Deus deu para ela esse punhado de filhos, né? E como é que foi crescer nessa família de tanta gente? Como é que foi essa convivência? Você, como era a irmã mais velha, ajudou a cuidar dos mais novos? Como é que funcionava isso? Olha, não vou dizer assim que eu cuidei, sabe? Que tudo criançada, a gente tudo pronta, mas era uma aprontação de inocência, né? Que não é como as crianças de hoje em dia, mas... foi com bastante dificuldade, né? Porque minha mãe ficou viúva, eu tinha 14 anos. Estava completando 15. Então, na verdade, quem assumiu a casa foi meu irmão mais velho. Ele, se precisasse tirar a roupa do corpo, ele tirava, né? Mais velho, mas assim, ele era 2 anos mais velho, 1 ano e meio, 2 anos mais velho que eu. Então, foi bastante dificuldade, porque a minha mãe nunca tinha trabalhado assim fora para sustentar as crianças, né? Ela trabalhou quando era solteira. Até foi na fábrica de biscoito que ela trabalhou. E daí, depois que ela casou, ela fazia costura. Chegou a costurar até vestido de noiva, costurava, né? E ajudava meu pai nesse sentido, né? Na criação dos filhos, né? Aquele monte de mamadeira para fazer, que todo mundo tinha quase a mesma idade, né? Então, foi assim, bem difícil para minha mãe. O seu pai trabalhava em quê? Né? Meu pai era barbeiro aqui. Ele tinha uma barbearia na Rua Barão, do lado da Escola Olivete, que a Escola Olivete era de um tio meu, né, da família Campos, né?
E aí ele construiu e criou a gente com o dinheiro da barbearia, né? Ele era muito bom e até quando algum cliente parava de ir na casa dele não, na barbearia, ele ia na casa do cliente fazer visita. Tanto é que depois, quando completou 25 anos de falecimento, nós conseguimos com o vereador colocar o nome de rua. Então, o nome do meu pai leva o nome da Rua 1 do Jardim Santa Marina, é José Rodrigues Pimentel. E da família da minha mãe, a minha avó tem nome de rua também, perto do Hospital São Francisco. E seu pai, essa morte dele precoce, né, que ele morreu cedo. 59 anos. 59 anos. Mais ou menos a minha idade ele tinha quando ele faleceu. Como é que vocês superam? Lógico, a senhora falou aí das dificuldades da sua mãe, mas a ausência da presença paterna, principalmente para os seus irmãos mais novos. Como é que vocês lidaram com isso? Então, nós tivemos ajuda, assim, de tias, né, de parentes, né, que dava essa força, de alguns amigos, amigas da minha mãe, tudo, né? Mas foi difícil, né? Porque em plena adolescência, né? Meu pai tinha muito ciúme, eu acho, assim, de mim, né? Porque eu ia para a escola, na escola era pertinho, né, da minha casa, mas ele sempre passava do salão da barbearia na porta da escola e para ver, né? A gente, né? Mas sempre eu, como era mais velha, eu tinha que dar um exemplo, né? Então ele sempre estava de olho em mim, né? Então, a gente ajudava, assim, na criação, mas acho que serviço de casa, né? Para ajudar minha mãe, né? Com tudo, né? E olhando hoje nessa sua formação de personalidade, o que a senhora enxerga de características que a senhora herdou da sua mãe e do seu pai? Eu acho que é esse lado de caridade. Porque meus pais sempre foram muito religiosos, né? E eu cresci nesse lar religioso, né? Eu sou muito católica, né? Até há pouco tempo eu até me considerava, não sei se as pessoas do meu bairro lá consideram, mas como a beata, né? Eu fui casada, eu tive filho, tudo, né? Me divorciei, mas eu sempre vi assim, muito esse lado religioso, né? Eu sou vicentina, não estou atuante no momento, né? Mas eu sou vicentina, sempre gostei de visitar asilo, visitar pessoas doentes. Então, eu acho que veio muito desse lado do meu pai e da minha mãe. Porque minha mãe também tinha grupo, né? Que ela participava. Eu tinha grupo de jovens, né? Que a gente ia nas casas. Cada reunião se tornava... Ia para uma casa, né? Aí a gente se reunia. E o nosso grupo tinha 32 jovens, né? Que pertencia a Santa Cecília, na época do Padre Clair, que foi o primeiro, né? O segundo, né? A estar como pároco lá na Santa Cecília. Então, eu acho assim que foi uma infância assim feliz e com esse caráter, né, formado assim de formação religiosa. Tem amiga que pensou que eu ia ser freira, falei, não. A senhora nunca pensou isso? Nunca pensou nisso? Não, sabe que eu até cheguei a pensar assim, sabe? Mas não assim profundo mesmo de me afastar daqui da... Mas essa trajetória como mulher caridosa, que a senhora herdou essa característica dos seus pais, vem desde criança? Eles davam esse exemplo para vocês desde criança? Sim, sempre desde criança, né? E a gente percebe, né? A forma de tratamento entre eles, né? Até assim, as amizades, né? Que tinham, né? Principalmente da minha mãe, né? Porque a gente praticamente ficou mais com a minha mãe, né? Porque meu pai trabalhava, né? Então, o amor que as pessoas tinham por ela ali, né? E até hoje, né? Quando fala, a Dona Maria, né? A Dona Maria é viva ainda, ela tá na cama, mas ela é viva ainda, né? Com a graça de Deus. Então, foi muito importante isso. Nesses anos todos, passando por essa época que a gente vive hoje, a senhora diria que esse tipo de atividade que a senhora desenvolveu desde criança, que seus pais desenvolveram também desde... sei lá, desde da infância deles, praticar a caridade, né? Isso vem mudando um pouco, as pessoas não estão mais com esse pensamento de ajudar o próximo. Como é que a senhora analisa isso hoje em dia? Eu acho que
Mudança, assim, eu acho que até de valor, acho de fazer a caridade pensando em a troca, né? Né? Não sei se até em questão de religião ou não, que tem algumas religiões que pregam uma coisa, né? A minha prega outra, né? Mas eu vejo assim que dentro da minha religião, que sou católica, eu acho que prega essa caridade sem ver, você dá ao próximo sem ver o retorno, né? Porque se você vai visitar um velhinho lá no asilo, como que você vai esperar o retorno dele? O retorno para mim é você ver o olhar dele, assim, a felicidade. Eu visitava muito a Dona Vita no Lar Vicentino aqui, que o grupo dos Vicentinos que eu participava, tinha ela como assistida. Então, quando ela me via lá, ela já vinha e grudava em mim, aquele ciúme que não queria que eu cumprimentasse nem as velhinhas que estavam em volta. Tinha que ficar com ela, andar com ela, ela me levava no quarto dela, mostrava a fotografia e sempre com ela. Então, o retorno hoje, para mim, é isso. Mas eu vejo que as pessoas são mais frias, muito frias. E por que levou a isso? Não sei. Foi mais um desencontro de personalidades? Foi esse mundo que hoje cada vez mais é virtual e não é pessoal? Como é que a senhora... eu acho muito virtual, viu? Eu evito até ficar em um WhatsApp. Hoje mesmo uma amiga que eu encontrei que fazia tempo, acho que até ano que eu não via ela, encontrei ela no supermercado, né? E aí eu dei meu cartãozinho para ela e falei assim, tem aqui meu zap, meu telefone, se você quiser ir lá em casa, aí você pode ligar. Aí ela virou para mim e falou assim, mas eu posso mandar bom dia para você todo dia, mandar mensagem? Eu falei, poder mandar você pode, mas eu não vou garantir para você que eu vou estar respondendo. Porque, a minha vida é corrida, né? E porque eu não gosto de ficar muito no WhatsApp. Eu acho que o negócio é conversar pessoalmente, ter esse calor humano, olho no olho, né? As pessoas perdem um pouco a referência, né? Perde muito a referência. E eu tenho andado, assim, na cidade, que eu gosto muito de andar a pé e de bicicleta. E todo lugar que vai, tá lá. Às vezes tá sentado um do lado do outro, mas os dois aqui. Falei, gente, aquela oportunidade de estar os dois ali conversando, né? É difícil, né? Para lidar difícil com isso tem que ter muita... Quer dizer, não é muita paciência, mas tem que saber... Um jogo de cintura. Um jogo de cintura para controlar bem essa situação, né? Porque não é fácil. Hoje as pessoas estão cada vez mais olhando para uma tela do que para pessoa que está do lado, né? Então. E mesmo você olhando para uma tela. Quanto mais você olhando no WhatsApp, você não está nem olhando a tela, né? Você está só escrevendo. E às vezes ainda manda a palavra errada, porque você digita uma coisa, ela manda outra palavra lá, né? É verdade. Então, difícil, né? Que dá briga, né? O pessoal bloqueia, né? Um bloqueia o outro. Às vezes por causa de uma palavra, né? Mas a sua atividade até hoje se mantém, então, essa forma de caridade, ainda vai nos Vicentinos? A senhora continua fazendo isso? Não, eu faço só no meu dia a dia, mas no grupo eu não estou indo. Então, no grupo, eles determinam funções para a gente fazer. Então, uma semana você vai visitar o asilo, outra semana você vai fazer outra coisa. Então, como eu não estou indo lá, então eu não tenho uma coisa direcionada. Mas sempre que eu posso, eu estou visitando, nem que seja amigas mesmo, né? Que às vezes... precisa de uma palavra, né? Precisa estar ali conversando, né? Então, eu continuo fazendo. Mas só que com essa arte, eu estou tendo menos tempo. Porque eu sou uma pessoa assim sozinha, né? Eu moro sozinha. Então, eu não tenho ninguém na minha casa que faça um almoço gostoso para mim, que lave uma louça, né? Que limpe minha casa. É a senhora com a senhora, né? É Deus e eu, né? E eu sou muito privilegiada, porque Deus não deixa faltar nada. Até no meu tempo, estou dormindo menos tempo, até 6 horas por dia. Queria dormir pelo menos umas 7, mas não está dando. E porque eu tenho que fazer, não só produzir, que eu não estou conseguindo produzir atualmente, por causa das exposições, porque eu tenho que fazer contato, eu tenho que cobrar o contato, eu tenho que fazer a parte burocrática, né? Então, manda e-mail para um, manda e-mail para outro, cobra por que não respondeu, né? E sempre ali. E eu não trabalhei só com parte de arte, eu trabalhei em grandes empresas também. Eu fui secretária, sou formada no secretariado. E depois em 2004, que eu me formei no magistério. Então, eu tenho essa parte da didática também, né? Mexi com criança, dei aula para adulto, né? Tá certo, a gente vai falar bastante sobre essas novas atividades da Regina aqui no próximo bloco. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.